Fala galera do YouTube, bem-vindo ao nosso canal para mais um vídeo, onde aqui sempre teremos uma palavra de Deus para as nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre o tema como ouvir a voz de Deus. Nesse tempo que eu tenho sido líder de adolescentes, tenho trabalhado muito forte com jovens também, eu escuto muito de jovens e adolescentes que quando desanimam, né, na igreja, no ministério, e eu vou conversar com eles, ou até muitas vezes eles vêm me procurar, eles falam muito que tem dificuldades em ouvir a voz de Deus. E nós precisamos resolver esse problema. O que eu tenho percebido é que muitas pessoas não escutam mais a voz de Deus, talvez escutou um dia e não escuta mais, ou nunca escutou e acha que isso é normal, quando na verdade não é algo normal. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que Ele é o nosso pastor, nós somos a ovelha dele, e quando Ele fala nós escutamos. Então se nós não estamos escutando, algo de errado tem aí, nós precisamos consertar. O que nós precisamos entender primeiro é que existem 4 vozes dentro de nós. E a primeira voz é a nossa voz. É aquela voz que fica falando, nós mesmos ficamos falando dentro da gente. Muitas vezes nós vamos orar, e às vezes vamos orar até em silêncio, orar em pensamentos, né? Dentro de nós, e nós ficamos assim: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Dentro de nós, sem verbalizar isso. E isso acaba nos atrapalhando, porque como que nós vamos ouvir a voz de Deus se nós não paramos de falar, né? E então nós precisamos também saber calar essa voz dentro de nós. A segunda voz é a voz do diabo, que é a voz da mentira. Muitas vezes algo que você cometeu lá atrás, ou alguma coisa que você fez que você te deixou muito chateado pela sua atitude, o diabo às vezes usa muito, e eu posso dizer que 99% das vezes ele vai usar isso contra você, para dizer que você não é digno de falar com Deus, para dizer que você não é digno de levantar a mão para adorar. Então nós precisamos calar também essa voz dentro de nós. Por quê? Porque lá em Miqueias, o que eu tenho percebido muito é que pecados lá atrás têm tirado essa paz de dentro de nós e está fazendo com que a gente não escute a voz de Deus. E lá em Miqueias capítulo 7 vai falar que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele lança os nossos pecados lá para que ninguém mais alcance, para que ninguém mais nos acuse por isso, para que todo mundo esqueça isso, eu esqueça isso, ele esquece isso. Então, se o próprio Deus já esqueceu isso, por que nós temos que ficar lembrando disso? Por que o diabo tem que ficar acusando você por algo que já foi perdoado? Então, tome muito cuidado com isso, cale essa voz, que é a voz da mentira, que fica te acusando por coisas que Deus já te perdoou. A terceira voz é a voz externa, e essa voz está muito ligado a barulhos externos. Então, é um carro passando, de repente você mora ali perto de uma avenida que toda hora passa um carro, ou por exemplo, eu moro em um apartamento e meu andar fica virado para o estacionamento, então muitas vezes eu estou fazendo uma oração, estou meditando na palavra, aparece um carro, faz um barulho que às vezes acaba tirando a concentração. Então é importante que para ouvir a voz de Deus, nós podemos preparar um lugar melhor, um lugar mais silencioso. De repente você, tal horário, às 3 horas da tarde vai estar aqui, costuma ficar mais em silêncio, então eu vou usar esse horário para falar com Deus. E a quarta voz é a voz de Deus dentro de nós. E aí eu queria te deixar uma observação. Deus é o maior interessado em falar com a gente. Por quê? Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai. Se tem alguém que quer ter um relacionamento com a gente, se tem alguém que quer falar com a gente, é Deus. Ele é o maior interessado. Mas existem algumas causas dentro dessas vozes que acabam nos afastando da presença de Deus e de ouvir claramente a voz de Deus. A primeira causa é o orgulho. Muitas vezes o nosso orgulho faz com que a gente não escute a voz de Deus. Lá em Tiago, capítulo 4, ele vai dizer assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Ou seja, nós primeiro precisamos chegar até Deus. Deus, ele é um príncipe,
ele é um cavalheiro, ele é educado, ele não vai chegar arrombando a sua porta para querer falar um monte de coisa com você, sendo que você mesmo não quer falar com ele. Ele te respeita, ele te deu livre-arbítrio. Então ele te respeita, ele respeita o seu espaço, ele respeita o seu momento. Até a hora que você dá a oportunidade, você dá o lugar, aí sim ele entra para falar com você. Lá em Tiago também vai dizer que nós temos que limpar as nossas mãos, que nós temos que purificar o nosso coração. O que isso quer dizer? Muitas vezes nós queremos chegar na presença de Deus de qualquer forma, como se fosse assim, Deus tem que falar comigo mesmo, de qualquer jeito. Ok, Deus, ele te espera da forma que você está, do jeito que você está. Mas nós precisamos limpar as nossas mãos e purificar o nosso coração. E quando o Tiago está falando sobre isso, ele está querendo dizer sobre humildade. Nós precisamos ser humildes, reconhecer as nossas falhas, reconhecer que nós pecamos. E quando nós vamos entrar na presença de Deus, nós precisamos quebrar esse orgulho, confessar os nossos pecados perante Deus, sabe? Purificar o nosso coração, a nossa mente de qualquer impureza, de qualquer pensamento ruim, para que nós possamos ouvir a voz dele. Uma outra causa também são as preocupações, os problemas diários, a ansiedade, os medos, os problemas financeiros. Muitas vezes esses problemas acabam fazendo tanto barulho dentro de nós que acaba fazendo com que a gente não escute a voz de Deus. Há alguns anos atrás eu tinha muito desse problema de principalmente financeiro e ansiedade, e eu acabava que eu não conseguia escutar o que Deus queria fazer na minha vida porque eu só ficava pensando naquilo e não dava espaço para que a voz de Deus falasse dentro de mim, falasse comigo, né? Uma outra causa também é o que eu falei para vocês, uma das vozes que é a voz externa, né? E aí ela está muito ligada ao mundo, à sociedade. Eu já vi muitos adolescentes, muitos jovens falar que não é digno de ouvir a voz de Deus, porque não é nada, porque não tem nada. Lembre-se de uma coisa, Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa do seu dinheiro. A sociedade diz que para você ser alguma coisa, você tem que ter. E nós não precisamos disso. Ele não precisa, ele não quer o seu dinheiro, ele não quer o seu carro, ele não quer a sua casa, ele não quer os seus bens materiais, ele só quer o seu coração, quebrantado e contrito, um coração humilde para ouvir a voz dele e ser curado e ser restaurado por ele, né? E um outro problema também que as vozes externas, o mundo acaba dizendo, é a falta de experiência. Lá em Samuel capítulo 3, Samuel, ele escutou a voz de Deus por 3 vezes. E por 3 vezes ele foi até o profeta Eli, porque ele achava que era o profeta que estava chamando ele. Ou seja, ali nos mostra que Samuel não conhecia a voz de Deus. Ele não sabia que era Deus porque ele nunca tinha escutado a voz de Deus. Mas ele foi humilde o suficiente para ir até Eli e pedir e perguntar por que está chamando, que voz é aquela, né? Para que ele pudesse entender realmente o que estava acontecendo ali. E sabe o que me mostra muito esse capítulo? Que Samuel foi humilde, porque quando Eli falou para ele assim, olha, se você escutar de novo essa voz, volta lá e deita. Se você escutar de novo essa voz, responda assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel foi humilde o suficiente para fazer aquilo que o líder dele, que o profeta dele tinha ordenado para ele fazer. Então, o que isso me mostra, o que isso pode nos trazer como ensinamento é que nós precisamos ser humildes muitas vezes de procurar uma ajuda. E quais são as soluções para tudo isso? A primeira solução, oração e Bíblia. Não tem como você ouvir a voz de Deus se você não tiver um relacionamento com Ele, se você não falar com Ele. Você precisa orar, você precisa ler a Bíblia. Eu costumo dizer que quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a Bíblia, é Deus falando com a gente. Então nós precisamos ter uma vida diária de oração e leitura da Bíblia. Nós precisamos conhecer a Deus. E como que nós conhecemos Ele? Conversando com Ele e lendo a palavra dEle. Amém? A segunda solução. Peça a Deus um jeito que você entenda a forma dEle falar com você. Eu me lembro que alguns anos atrás eu tinha muita dificuldade em ouvir a voz de Deus. E aí eu pedi para Deus uma forma que eu pudesse entender Ele. E qual que era a forma que eu entendi para mim? Era trazendo paz.
E eu me lembro que no começo dessa quarentena, um dia eu estava aqui dentro de casa e eu tinha tido um sonho. E eu não entendi o porquê desse sonho. E aí eu fiquei o dia inteiro perguntando, Deus, por que desse sonho? Por que desse sonho? Eu nem estava pensando nisso. Enquanto eu fazia um dever de casa aqui, eu lembro que Deus falou claramente ao meu coração. E quando ele falou ao meu coração, ele trouxe paz. E esse foi um dos sinais que eu pedi para Deus. Sempre que eu peço para Deus falar comigo, eu falo, Senhor, quando o Senhor falar comigo, me traz paz. Mas me traz uma paz, Senhor, que só o Senhor pode dar. E aí eu vou entender que realmente é o Senhor falando comigo. Então, muitas vezes nós temos dificuldades em ouvir a voz de Deus, porque nós não conseguimos compreender. Mas Deus sabe qual é a forma certa de falar com você. Então, peça para Deus, de repente a sua forma certa de entender Deus é alguém confirmando a palavra dele para você, sei lá, chovendo, fazendo sol. Peça para ele, é através de um louvor, Senhor, fala comigo através de um louvor. Eu tenho muito disso, de estar escutando o fato até de eu ser músico, acaba facilitando. Eu estou escutando louvor aqui dentro de casa, às vezes fazendo um momento de palavra e oração, escutando louvor, e Deus fala comigo através das canções. Então peça isso para Deus. A terceira ação, seja humilde em pedir ajuda ao seu líder ou pastor. Samuel, ele foi até Eli, e Eli deu uma ordem para ele de como ele deveria responder, e ele respondeu da forma que ele falou. E quando ele respondeu da forma que ele falou, Deus continuou falando com ele. Então seja humilde em pedir essa ajuda. De repente a falta de experiência, você é novo convertido, ou continua tendo essa dificuldade em ouvir a voz de Deus, peça ao seu líder, peça ao seu pastor, porque provavelmente eles já têm mais experiência em ouvir a voz de Deus, eles vão te ajudar, vai te direcionar da forma certa que você vai conseguir compreender que é a voz de Deus. E a quarta ação, e para mim é a mais importante, é intimidade. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Eu costumo dizer que eu tenho muitos amigos, e eu tenho um amigo na minha igreja, que às vezes no olhar, às vezes na forma de sorrir, às vezes na forma de respirar, eu já entendo o que ele está querendo dizer e ele entende o que eu quero dizer. Mas como isso? É através da intimidade, é através de um relacionamento diário, é através de um conhecimento diário. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Não tem como a gente entender a voz de Deus, entender a vontade dele se nós não tivermos intimidade com Deus. Se nós tivermos intimidade com Deus, vai facilitar muita coisa. Amém, pessoal? Então eu quero deixar para vocês essa lição de como ouvir a voz de Deus. Quero pedir para vocês já deixar o like de vocês, já deixar a curtida de vocês, que pra gente é muito importante. Compartilha esse vídeo com quem você acha que tem que ouvir. A primeira pessoa aí agora que você pensar, compartilha esse vídeo com ela. Pede para ela curtir, pede para ela se inscrever no nosso canal, que também é importante pra gente. Eu quero deixar aqui uma dica muito importante. A minha esposa está com um blog, eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo. E lá no blog dela, ela fez um artigo muito bom, bem detalhado de como ouvir a voz de Deus. Clica lá, vai no blog, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você, assim como Ele falou comigo também. Tá bom, pessoal? Um beijão para vocês, Deus abençoe e até o próximo vídeo.